Estamos na esquina da Rua Uruguaiana, antigamente se chamava Rua da Vala, com a Rua do Ouvidor, a mais importante francesa das ruas do Rio de Janeiro, antes da abertura da Avenida Rio Branco. Nessa rua, a Imperatriz Leopoldina costumava fazer compras. Aqui também existia uma das confeitarias mais famosas do Império, a Carcelet. O braço direito de Dom Pedro I, o Chalaça, desfrutava de animadas ceias noturnas realizadas por aqui. Na época, até mesmo o príncipe regente estava nessa confeitaria atrás de seu amigo Chalaça. E foi nessa rua, palco de um episódio na história do nosso personagem, Gonçalves Ledo, maior e mais importante maçom de seu tempo, o arquiteto da independência do Brasil. De acordo com os relatos da época pelo romancista Joaquim Manuel Macedo, ao chegarmos ao último quarteirão da Rua do Ouvidor, que é esta aqui, logo encontramos, aqui à direita, um pequeno sobrado, onde vivia Chiquinho, uma imodesta rapariga de que foi apaixonado em 1822 o ilustre benemérito Joaquim Gonçalves Ledo. E de frente para a casa dela, aqui, vivia o presidente do Senado, maçom e irmão Clemente Pereira, um dos artífices do Dia do Fico, onde Dom Pedro I, no dia 9 de janeiro, disse que ficaria no Brasil, abrindo assim as portas para a futura independência do país. Essa rua marca também a fuga de Ledo para Buenos Aires, entrando por capricho dele, Chiquinha, na história. E ela habitava aqui em um dos pavimentos superiores dessa casa. A moça de beleza tão notável, com costumes fáceis e sem escrúpulos, lindíssima de rosto. Seu corpo ostentava formas, contornos admiráveis, cabelos pretos lisos na cintura, era considerado na época uma transviada. Natural das Minas Gerais, tinha vindo para a cidade do Rio de Janeiro, talvez recentemente, porque tinha um pouco mais de 20 anos de idade. Vivia sozinha, com uma mulher escravizada da África. Mais adiante, do lado esquerdo, no final dessa rua, existia também a casa, o sobrado de Visconde de Cachoeira e também o Hotel Ravô. E aqui do lado direito da rua, depois do sobrado da esquina, aliavam-se também casas térreas. Chiquinha deixou de ser cativada por um dos homens de espírito brilhante mais elegantes escritores da época, que andava perdido de amores por ela. Esse namorado e amante de Chiquinha era sem mais sem menos o ilustre benemérito da independência do Brasil, depois deputado de 2 primeiras legislaturas, orador parlamentar e fundador do Grande Oriente, Joaquim Gonçalves Ledo. Se achava tão absorvido com os assuntos políticos do Império nascente, mas à espera da sua constituinte, muito atarefado com as questões políticas da maçonaria, principalmente das ações raivosas de José Bonifácio. Gonçalves Ledo, que era da maçonaria antagonista aos Andradas, logo da manhã do dia 31 de outubro de 1822, deixa sua casa e passa a se esconder nas hospedarias da cidade, usando vários disfarces, prevendo as perseguições políticas. E ele tinha adivinhado. Os Andradas, que já tinham convencido Dom Pedro I a fechar a maçonaria para minar o poder de Ledo, voltaram ao governo armados de medidas extraordinárias e logo ordenaram e fizeram efetuar a prisão aos maçons. Clemente Pereira, cônego Januário, companheiro de Gonçalves Ledo na redação do Revérbero Constitucional Fluminense, que foi fechada e teve seu mobiliário destruído pela polícia política de José Bonifácio. Começa então a implacável perseguição pelas ruas do Rio de Gonçalves Ledo. Esse episódio ficou conhecido como a Bonifácia, como vimos em programas anteriores, e o card está passando aqui em cima. Tinha de sair do porto do Rio de Janeiro para Buenos Aires, um navio pertencente ao negociante que sem dúvida era maçom, e nesse barco foi fraternalmente garantida a Ledo a passagem segura para a República do Branco. Só que antes, ele desejava se despedir da bela Chiquinha e, disfarçado, partiu para cá, para sua casa, na Rua do Ouvidor. Ela o recebeu com delicadeza e ternura. Prestou-se fiel, dando total apoio à fuga de Ledo. Após as amorosas despedidas, disfarçado de frade franciscano, ele tomou a Rua do Ouvidor em direção à Praça 15 e lá rumo ao exílio. Quando cerca de 2 anos se passaram, Ledo, quando volta ao Rio de Janeiro, ainda guardava lembranças da bela Chiquinha e, por seu desgosto, não encontrou nem aqui na Rua do Ouvidor e muito menos em qualquer outra rua. A bela moça um dia bater as asas. Como não tinha de quem se despedir, ninguém sabe para onde ela foi. Chiquinha foi um pirilampo aqui na Rua do Ouvidor. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um programa Maçonaria na História. Espero que vocês tenham gostado. Num lugar memorável, a Confeitaria Manon, lugar que eu vinha na minha infância. Aqui nesta mesma rua, esquina com a Rua 1º de Março, existiu a célebre confeitaria Carcelet, frequentada por todos os famosos do Império, como o Chalaça, o braço direito de Dom Pedro I,
que costumava fazer ceias alegres por lá, como também o imperador Dom Pedro II, que tinha o costume, depois de visitar suas igrejas nas quintas-feiras, ir ao Carceller para tomar sorvete. Elas eram servidas em taças em forma de triângulo, e essa iguaria custava R$320. Na época, o gelo utilizado para a fabricação dos sorvetes era importado dos Estados Unidos, que deixava a iguaria bastante cara. Compartilhe esse vídeo com os demais irmãos maçons. Os veneráveis, se inscrevam no canal e no final do programa anotem os contatos para que vocês possam levar para suas cidades os espetáculos maçônicos que realizam pelo Brasil há mais de uma década. Fraternal abraço.